sou Guilherme Vieira e hoje eu vou falar um pouco sobre insuficiência renal crônica. Estes são os participantes do grupo e eu vou começar falando um pouco sobre a definição de insuficiência renal crônica. É uma doença caracterizada pela perda progressiva e geralmente irreversível da capacidade de controle metabólico dos rins. Ela é uma doença que geralmente é caminho comum de diversas doenças renais que cursam com perda da capacidade de filtração glomerular e também com a perda de controle da homeostase. Como eu falei, é uma via final de diversas doenças renais crônicas e muitas vezes essa doença até ela necessita de terapias substitutivas, como diálise peritoneal, hemodiálise ou até mesmo transplante renal. Uma definição geral de doença renal crônica caracteriza-se pela presença de lesão renal ou pela diminuição da capacidade de filtração glomerular por mais de 3 meses. Essa é uma definição ampla, né, das doenças renais crônicas, e a insuficiência renal crônica, ela geralmente é utilizada como sinônimo de uma doença renal crônica em um estágio mais avançado, em que a perda de filtração glomerular já é bastante pronunciada. O grupo de risco são hipertensos, diabéticos, idosos, pacientes com doenças cardiovasculares, familiares de pacientes com doença renal crônica e alguns fatores de risco associados. Observa-se que cerca de 75% dos pacientes com doença renal crônica são hipertensos. Os diabéticos, pelas próprias características da doença, são mais suscetíveis. Os idosos, pela perda fisiológica da capacidade de filtração, né, pela diminuição da filtração glomerular com a idade, eles são mais suscetíveis, além de geralmente possuírem comorbidades. Pacientes com doenças cardiovasculares também são mais suscetíveis, já foi observado isso em estudos, e pacientes com doença renal crônica também têm mais chance pelas características genéticas da doença. E os fatores de risco associados são tabagismo, hiperlipidemia, consumo excessivo de proteínas, consumo de medicamentos nefrotóxicos, além de fatores étnicos que também podem estar associados. Já no âmbito da epidemiologia, ela nos mostra que a doença renal crônica é muito prevalente na população adulta em geral. Cerca de 10% da população mundial possui algum tipo de lesão renal. No Brasil, estima-se que cerca de 4 a 6 milhões de indivíduos têm a doença renal crônica. De acordo com o censo de 2017 da Sociedade Brasileira de Nefrologia, cerca de 126.583 pacientes se encontravam em hemodiálise, com uma taxa de mortalidade de 19,9%. Quase 70% destes só souberam que tinham lesão nos rins em fases já muito avançadas da doença. A prevenção é tratar e controlar os fatores de risco modificáveis, além da detecção precoce. A detecção precoce da doença pode permitir a implementação de intervenções terapêuticas mais adequadas que podem retardar a progressão da doença. A presença dos seguintes fatores de risco determina a triagem para doença renal crônica em adultos: história de diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, HIV, hepatite C, doenças autoimunes, nefrolitíase ou infecções recorrentes do trato urinário, além da história familiar de doença renal. Os pacientes selecionados para avaliação de doença renal crônica devem ser submetidos à medição de creatinina sérica e estimativa da taxa de filtração glomerular, determinação da albuminúria, que é a medição da relação albumina pela creatinina de uma amostra isolada de urina, além de exame de imagem, principalmente ultrassom do rim e do trato urinário. Olá, eu sou o Gustavo Marondo e eu vou falar sobre as classificações das doenças renais. E, por consequência, falar de quando ocorre, de quando é diagnosticado como uma insuficiência renal. Primeiramente, nas classificações, encontramos por dois critérios. Primeiro, pela taxa de filtração glomerular. Essa variando desde valores menores de 15 até valores maiores que 90. Que quanto maior for esse valor, melhor é a condição do paciente. E, no caso específico, quando inferior a 15, é considerado uma insuficiência renal.
E também o segundo critério para essa nossa avaliação é a albuminúria. E o que seria isso? Seria a eliminação da proteína de albumina na urina. Esse valor vai ser analisado num padrão de 24 horas e variando de valores menores de 30 até valores maiores que 300, uma faixa bem grande. E se o valor for menor do que 30, significa que está eliminando menos proteína, então o paciente está mais saudável. E se for um valor maior do que 300, a condição do paciente é mais severa. E correlacionando esses dois fatores das classificações, nós temos essa tabela, que nos mostra, correlacionando desde os valores normais para a taxa de filtração glomerular e valores normais para albuminúria, até valores de insuficiência renal quanto à taxa de filtração glomerular e a excreção de tal proteína, em que as cores verde e amarelo representam os pacientes com uma condição melhor, verde por consequência melhor, e nas cores mais escuras, como o laranja e o vermelho, a condição do paciente é um pouco pior. Como a gente consegue ver na linha de insuficiência renal, com a taxa de eliminação de albumina gravemente aumentada. Oi, meu nome é Júlia e eu vou falar sobre a morfologia da insuficiência renal crônica. Aqui, os hormônios vasoativos, as citocinas e os fatores de crescimento vão atuar como mediadores da resposta à redução da quantidade de néfrons. Então, no primeiro momento, a gente vai ter adaptações a curto prazo, que vai ser caracterizada pela hiperfiltração e hipertrofia, que vai resultar na distorção da arquitetura do glomérulo, função anormal dos podócitos e rompimento da barreira de filtração. Aqui tem duas imagens do glomérulo normal e o hiperfiltrante, que ele vai apresentar a lesão do endotélio e esclerose, como a gente pode observar. Esse processo vai ter como resultado a destruição dos néfrons remanescentes. Também vai ser possível observar a fibrose intersticial, que vai estar associada à atrofia e perda de diversos túbulos no córtex. As pequenas e médias artérias, devido à hipertensão, vão se apresentar com paredes grossas e lumen estreito. E o tecido intersticial cicatricial pode conter infiltrados linfocíticos, raramente com plasmócitos. No ponto final, ocorre a obliteração total do glomérulo. E os rins vão ser classificados em fase terminal quando eles estiverem marcadamente danificados. Aqui tem duas lâminas, a primeira a gente pode ver os glomérulos normais e comparar com a segunda. Então, tem muito tecido fibroso no interstício e muitos glomérulos substituídos por colágeno. Aqui também uma imagem de glomerulonefrite crônica. A gente pode ver a substituição desses glomérulos por colágeno representado pela cor azul. Fica só um espaço virtual mesmo preenchido por colágeno. Olá pessoal, meu nome é Gustavo, dando seguimento aqui na apresentação do seminário. Vou falar um pouquinho sobre as manifestações clínicas da doença renal crônica. A doença renal crônica no início ela tem poucos sintomas, né? Muitas vezes ela é até assintomática. E quando ela apresenta sintomas, são os mais diversos possíveis. Então é até difícil através dele, sugerir que seja a doença renal crônica se não tiver um embasamento laboratorial. Então, o que a gente mais pode encontrar são manifestações inespecíficas, como poliúria, oliguria, edema, hipertensão arterial, fraqueza, fadiga, anorexia, náuseas, vômitos, às vezes cãibra, prurido, palidez cutânea, entre outros. Agora, por exemplo, virtualmente, todos os órgãos podem ser afetados quando você tem uma síndrome, uma doença crônica que evolui para uma insuficiência renal crônica grave. E ainda assim, você tem alguns sintomas inespecíficos, né? Mas pode ser citado alterações do ritmo do sono, alterações da pressão intraocular, alterações circadianas, hipertensão. Bom, e quando é que a gente vai referenciar um paciente com doença renal crônica para um nefrologista? Bom, o caminhamento desse paciente, ele varia de acordo com algumas características, né, do sistema, e às vezes varia de país para país, ou mesmo dentro de um país, varia de um serviço para outro. Mas, em geral, esses achados que eu vou citar são um bom indicativo que é bom você já estar referenciando para um especialista. Por exemplo, uma taxa de filtração menor que 30 ml por minuto, por
uns 73 metros quadrados de área corpórea, uma diminuição maior ou igual a 25% da taxa de filtração glomerular, uma progressão da doença renal crônica com diminuição sustentada da filtração glomerular de mais de 5 ml minuto por ano, um achado consistente de albumina é bem significativo, a hematura inespecífica persistente, o hiperparatiroidismo secundário, acidose metabólica persistente, anemia devido à deficiência de eritropoetina também é um bom indicativo, a hipertensão resistente ao tratamento com 4 ou mais agentes antihipertensivos, a normalidade persistente do potássio sérico, nefrolitise recorrente ou extensa e doença renal hereditária ou causa desconhecida da doença renal crônica. Oi, pessoal, eu sou a Joyce, vou falar para vocês um pouquinho sobre o diagnóstico. Primeiramente, sobre filtração glomerular. Ela é a melhor medida para avaliarmos o funcionamento renal, seja em indivíduos normais ou em pacientes com doença renal crônica. Ela varia com a idade, sexo e a massa muscular. Com a idade, ela diminui e, consequentemente, ao aumento da doença renal crônica. Uma taxa de filtração glomerular menor que 60 ml por minuto representa uma diminuição de cerca de 50% da função renal normal e, abaixo desse nível, aumenta a prevalência das complicações da doença renal crônica. Também é necessária uma avaliação da lesão do parênquima renal. Primeiro, pesquisa-se a proteinúria com a fita de imersão. A ocorrência de uma ou mais cruzes de proteinúria determina a necessidade da quantificação, seja por relação proteína-creatinina em uma amostra isolada ou a proteinúria de 24 horas. Com mais de 200 mg, implica-se uma avaliação diagnóstica e tratamento. Se o paciente faz parte do grupo de risco para doença renal crônica e a fita de imersão deu negativa, o próximo passo é pesquisar a microalbuminúria. Se o resultado for negativo, deve-se repetir a avaliação anualmente. Se o resultado for positivo, em intervalo superior a 3 meses entre os testes, deve-se aprofundar a investigação, objetivando uma confirmação diagnóstica e, consequentemente, um tratamento nefroprotetor. Bom, essa tabela, ela mostra os valores de albuminúria recomendados para o diagnóstico da doença renal crônica. Outros marcadores da lesão renal incluem anormalidades no sedimento urinário, principalmente a hematura e a leucocitura, alterações de parâmetros bioquímicos no sangue e na urina e alterações no exame de imagem. Paciente com filtração glomerular normal, mas com marcador ou marcadores de lesão renal, particularmente a albuminúria, apresentam um risco aumentado para a evolução da doença renal crônica. Também é necessário exames laboratoriais, como os eletrólitos séricos, como sódio, potássio, cloreto e bicarbonato, e deve ser medido junto com o hemograma, perfil lipídico, urinálise, para gravidade específica, pH, glóbulos vermelhos e contagem de leucócitos. Também deve-se utilizar a ultrassonografia para avaliar a existência de hidronefrose, pedras, cisto, ecogenicidade, tamanho e simetria dos rins. Agora eu vou falar sobre o tratamento da DRC no SUS. No estágio 1, os pacientes deverão ser acompanhados nas UBS para o controle de glicemia, hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade, doenças cardiovasculares, tabagismo e adequação do estilo de vida. As recomendações podem ser lidas nos slides. Todos os pacientes diabéticos e ou com RAC acima ou igual a 30 devem utilizar IECA ou BRA. A avaliação da TFG e do EAS, que é o exame de urina, deverá ser realizada anualmente. Caso esses pacientes apresentem RAC acima de 1 grama por grama, se não forem diabéticos, e ou uma perda de 30% da TFG, com IECA ou BRA, eles deverão ser encaminhados às unidades de atenção especializadas em doença renal crônica. Também deve-se manter o calendário vacinal atualizado. No estágio 2, é o mesmo manejo clínico que o estágio 1, acrescido da avaliação de RAC, que também deverá ser anual. No estágio 3A, acrescenta dosagem anual de potássio sérico, fósforo e PTH intacto. Nos casos de pacientes com DRC, estágio 3A, com a RAC acima de 30 mg por grama, essa avaliação deverá ser semestral. Também deverá ser realizada uma sorologia para hepatite B no início do acompanhamento, assim como uma correção da dose de medicamentos como antibióticos e antivirais, de acordo com a TFG. No estágio 3B, as alterações são que esses pacientes deverão ser encaminhados às unidades de atenção especializadas em DRC,
Se eles apresentarem RAC acima de 300 mg por grama, se não forem diabéticos, e ou uma perda de 30% da TFG utilizando o IECA ou BRA. A avaliação do TFG, do EAS, RAC e da dosagem de potássio sérico deverá ser semestral. Acrescenta-se ainda exames de cálcio, proteínas totais e frações anualmente. E os pacientes com anemia devem realizar dosagem de hematócrito, hemoglobina, ferritina e IST. No estágio 4, o que muda dos estágios anteriores é que os pacientes devem ser acompanhados por uma equipe multiprofissional nas unidades de atenção especializadas em DRC, mantendo-se o vínculo com as UBS. A avaliação nefrológica é realizada trimestralmente ou de acordo com a indicação clínica. Se o paciente escolher fazer hemodiálise como TRS, pode-se encaminhá-lo para a confecção da fístula arteriovenosa em serviço de referência, caso o TFG seja menor que 20 ml por minuto. Se o paciente optar por uma diálise peritoneal, ele poderá ser encaminhado juntamente com a sua família para o treinamento pela equipe multidisciplinar e também para o serviço de referência de implante de catéter em período suficiente para o início programado da diálise. Os exames mínimos devem ser feitos conforme o esquema no slide. E além das recomendações dadas para os pacientes nos estágios anteriores, acrescenta-se essas que vocês também podem ler no slide. No estágio 5ND, que são os pacientes não dialíticos, a diferença é que a avaliação nefrológica é mensalmente. Nesse estágio, ocorre o treinamento e o preparo para a TRS, que foi escolhida pelo paciente. E a realização dos exames mínimos segue o esquema que está no slide. Continuando falando sobre os tratamentos, existe também o estágio 5D, na qual o paciente vai realizar diálise de acordo com a taxa de filtração glomerular que ele apresenta. Lembrando que a escolha do método TRS deve considerar a vontade do paciente e a condição clínica que ele apresenta. Para esse tipo de paciente, vão existir algumas recomendações semelhantes às recomendações para os pacientes em estágios anteriores, como, por exemplo, a diminuição da ingestão de sódio, abandono de tabagismo, entre outras. Existe também o estágio 5D em hemodiálise, na qual vão ser necessárias as solicitações de exames para o controle da saúde do paciente. Alguns exames devem ser realizados mensalmente, outros trimestralmente, semestralmente, anualmente, além dos exames eventuais. Além disso, existe também o estágio 5D em diálise peritoneal. Lembrando que menos de 10% dos pacientes com doença crônica renal vão ter contraindicações para esse tipo de procedimento. No entanto, existem algumas contraindicações ditas absolutas, como, por exemplo, a perda comprovada da função peritoneal, e algumas relativas, como, por exemplo, a presença de próteses vasculares abdominais há menos de 4 meses. Este tipo de paciente deve receber uma visita domiciliar da equipe multidisciplinar para avaliação da adequação ambiental. Além disso, também devem ser solicitados alguns exames e a unidade de atenção especializada em doença renal crônica deve fornecer a esse paciente medicamentos indicados para o tratamento, como, por exemplo, antimicrobianos indicados para o uso de catéteres. Pacientes a partir do estágio 5ND devem ser encaminhados para os serviços especializados em transplante. Esse transplante pode ser realizado a partir de doadores vivos ou não. A indicação de transplantes deve seguir a orientação da portaria GN/MS, número 2600, de 31 de outubro de 2009. Além disso, também existem diretrizes sobre transplante renal, que devem seguir a portaria SAS/MS, número 666. Existem também alguns cuidados adicionais com o paciente com doença renal crônica, como o tratamento da anemia, tratamento de distúrbios metabólicos mineral e ósseo, tratamento do edema e da acidose metabólica. Alguns pacientes podem optar não escolher a serem mantidos em TRS, e por isso eles vão necessitar de um tratamento conservador. Nesse tratamento deve existir um suporte para o fim de vida, que deve auxiliar tanto o paciente como os familiares. Esse plano deve atuar no manuseio da dor, náuseas e vômitos, atenção psicológica, cuidados espirituais e preparo para o paciente familiar sobre a morte. Lembrando que todo esse tratamento visa cuidar do paciente de uma forma multidisciplinar e deve ser realizado em unidades básicas de saúde e, se necessário, em unidade de atenção especializada em doença renal crônica.
O paciente deve receber orientações e educações, como avaliação nutricional, inclusão no programa de vacinação, programa de educação sobre a doença renal crônica e TRS, orientação sobre autocuidado e cuidados ao acesso venoso ou peritoneal. Essas são as referências que nós utilizamos. Obrigada.